Transformação de dados no Python. Para esse segmento, eu vou usar os módulos do Stats e do Scikit-learn, além dos pacotes de plotagem. Então eu vou importar novamente o nosso residências, e nesse caso eu vou separar e vou usar apenas o preço de venda. Eu já falei que a estandartização e normalização na parte teórica, e já vimos alguns exemplos dos dois casos no Python. A normalização é bastante simples e se resume em rescalar os dados para faixas aproximadamente próximas, por exemplo, entre 0 e 1. Já a estandartização muda a forma dos dados, procurando torná-los mais próximos possíveis de uma distribuição gaussiana. Como vimos, a estandartização de conjuntos de dados é um requisito comum para muitos algoritmos de machine learning. Alguns algoritmos podem ter comportamento errático se os preditores não se parecerem mais ou menos com dados normalmente distribuídos, isto é, gaussianos com média zero e variância unitária. Algoritmos como o kernel RBF e do Support Vector Machines assumem que todos os preditores estão centrados em torno do zero e têm variância na mesma ordem. Se um preditor tem uma variância que é muito maior do que as outras, ela pode dominar a função objetivo e tornar o algoritmo incapaz de aprender com outras características corretamente como esperado. Nesse bloco, eu vou me concentrar na transformação Box-Cox, que faz a estandardização dos dados. Uma transformação Box-Cox é uma das maneiras de transformar variáveis dependentes não normais em forma aproximadamente normal. A transformação Box-Cox é, na verdade, uma família de transformações e a grande vantagem de usá-la é que você não precisa ficar tentando transformações à mão até achar a melhor. O software faz isso por você. Box-Cox é uma transformação da classe das chamadas Power Transformations, isso é, as que usam a variável elevada a uma potência. No centro da transformação Box-Cox está um expoente, o lambda, que varia de -5 a 5. Todos os valores de lambda são considerados e o valor ideal para seus dados é selecionado. O valor ótimo é aquele que resulta na melhor aproximação de uma curva de distribuição normal. A transformação tem esta forma. Esse teste funciona apenas para dados positivos. No entanto, Box e Cox propuseram uma segunda fórmula que pode ser usada para valores negativos. Veja as transformações mais comuns na tabela. Vamos então a um exemplo. Vou usar o nosso conhecido preço de venda e o módulo Stat. Aqui está o plot original que você se lembra tem um skew positivo. Agora vou aplicar as transformações log e boxplot nesses dados e plotar. Primeiro o log. E agora calculo o Box-Cox e vou plotar os três gráficos. O lambda ajustado é de -0,203, o que não nos diz muita coisa. Agora, compare a transformação log com a Box-Cox. Qual é a mais próxima da normal? Você poderia fazer uma série de exercícios para decidir isso, mas nesse caso elas são muito parecidas. Mas eu escolheria a transformação log porque para mim ela é mais fácil de interpretar e inverter para voltar ao preço de venda. Note que nenhuma transformação garante a normalidade, porque nunca verifica a normalidade, o que é necessário para se ter certeza de que transformou corretamente a distribuição não normal ou não. No caso da Box-Cox, ela verifica apenas um menor desvio padrão. Portanto, é absolutamente necessário verificar sempre a normalidade dos dados transformados usando um gráfico de probabilidade.
Vejamos um exemplo prático de como uma transformação pode melhorar a performance do algoritmo. Aqui vou usar a base de dados Sonar, comumente utilizada em cursos de classificação binária. Temos 60 preditores obtidos através de sinais de sonar de um cilindro de metal em vários ângulos e sob várias condições. Existem 208 observações no conjunto de dados e as classes são razoavelmente balanceadas. A variável target associada a cada observação contém a letra R se o objeto for uma rocha e M se for uma mina, um cilindro de metal. Por pura chance, alcançaríamos uma accuracy em torno de 50%, e para referência, veja alguns resultados obtidos com diferentes algoritmos na tabela. O que eu vou fazer é aplicar um algoritmo KNN simples com e sem normalização Box-Cox. Podemos ver as 60 colunas e podemos ver os histogramas das 6 primeiras colunas também. Podemos ver que os preditores têm uma distribuição com os skews. Então temos bons candidatos para usar uma transformação para tornar as variáveis mais gaussianas. Mas antes algumas estatísticas. Os valores dos preditores são numéricos e variam aproximadamente entre 0 e 1. Agora eu vou usar um algoritmo de Machine Learning, o KNN, que ainda não vimos usando Cross Validation. Não se preocupe com esse código, pois eu explicarei isso na ocasião adequada. Concentre-se apenas nos resultados. Obtemos uma accuracy de 0,797 mais ou menos 0,073. Note que temos o valor mínimo para x igual a 0, e a transformação tem que ter dados estritamente positivos. Então vou transformar os dados para a faixa entre 1 e 2, e depois vou aplicar a transformação Box-Cox destes dados. Aqui eu estou usando o módulo Power Transformation do Scikit-learn. Eu vou aplicar a transformação para todos os preditores, não somente os primeiros 6. Note que eu uso uma função pipeline para aplicar as duas transformações em sequência. E agora, convertendo de volta, eu posso plotar os histogramas. A execução então traça os histogramas de cada preditor transformado. Podemos ver que a forma dos histogramas para cada preditor parece mais gaussiana do que os dados originais. A seguir, vamos avaliar o mesmo modelo KNN, mas nesse caso em uma transformação Box-Cox no conjunto de dados escalado. Executando o exemplo, podemos ver que a transformação Box-Cox resulta em um aumento no desempenho de 79,7% para 81,1%.